Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai comentar detalhes do novo Volkswagen Nivus, que é um carro que a marca apresenta agora ao mercado brasileiro e que tem detalhes bem diferentes de outros modelos da marca. Ele é um crossover, ou seja, ele mistura elementos de utilitário esportivo com a fluidez de linhas dos cupês. E aí agora a gente vai reunir o que a gente já sabe sobre o modelo que está sendo apresentado agora em sua versão Highline 200 TSI, já como modelo 2021. Segundo a Volkswagen, foram necessários cerca de 4 anos para fazer o desenvolvimento do Nivus aqui na América Latina, sendo que cerca de 3 anos foram necessários para implementar as novas funções do sistema multimídia Volkswagen Play, que conta com uma interatividade maior e uma facilidade de uso similar ao de um smartphone ou de um tablet. Ao longo do vídeo eu vou comentando também algumas dessas funcionalidades novas do Volkswagen Play, que é um dos grandes destaques do Nivus. A Volkswagen, por enquanto, só apresentou o Nivus na versão Highline, mas já é certo que o Nivus também vai ter uma versão Comfortline e existe a expectativa, inclusive, de que seja disponibilizada a versão Sense para pessoas com deficiência, né, o público PCD, como já existe hoje o T-Cross Sense e também o Polo Sense. Bom, a gente vai agora comentar as características visuais do Nivus na versão Highline. Ele conta com faróis Full LED, isso inclui também as luzes de condução diurna e também os faróis de neblina, né, todos em LED. Ele conta com faróis bem conectados com o estilo da grade superior, vincos fortes, né, no capô. E as rodas nessa versão são de 17 polegadas, né. Ainda tratando das laterais, ele conta com molduras nas caixas de roda que se integram com os para-choques e dão um caráter mais robusto à carroceria. Nos paralamas ele conta com a identificação da versão, uma identificação um pouco diferente do que já existia em modelos como o T-Cross e o Polo. As capas dos retrovisores são pintadas em preto e também contam com as luzes de seta incorporadas. E o Nivus também tem o rack de teto, que inclusive é funcional, então se você quiser, por exemplo, colocar um porta-bicicleta, ele realmente suporta. E na traseira, o destaque é justamente esse conjunto de lanternas com LEDs, que são conectadas por esse elemento em preto na tampa do porta-malas, que recebe o emblema da Volkswagen. As 6 cores disponíveis para o Nivus são branco cristal, preto ninja, cinza moonstone, cinza platinum, prata Sirius e o vermelho sunset, que é a cor de lançamento do carro, que é um pouquinho puxado para o laranja, dependendo da iluminação. Tanto o vermelho sunset quanto o cinza moonstone vão ter um pacote Hero, que inclui o teto e também o aerofólio do carro pintados em preto e as rodas em um tom escurecido. O interior do Nivus é bem familiar para quem já entrou num Polo ou num Virtus, mas ele também tem alguns detalhes diferenciados. A começar pelo volante, o Nivus é o primeiro carro da Volkswagen na América Latina a ter esse estilo de volante, que também está presente em modelos como o Golf geração 8. Então ele, além de ter o novo símbolo da marca, ele também traz botões e uma moldura cromada mais estilizada. E o Nivus também vai ter opcionalmente na versão Highline itens como o controlador automático de velocidade adaptativo, que mantém a velocidade, só que ele também tem a funcionalidade de frear caso o veículo à frente esteja mais lento e caso a pista esteja livre, ele acelera de novo. E o Nivus também vai ter disponível a frenagem automática de emergência, ou seja, a velocidades até 50 km/h ele tem a capacidade de frear completamente caso ele detecte o risco de colisão à frente. O volante é revestido de couro e também conta com ajustes de altura e profundidade.
Ele vai ter também o Active Info Display, que é o quadro de instrumentos digital e configurável que está disponível, por exemplo, no Polo Highline. No T-Cross ele também já vai estar disponível nas versões mais caras, né? E como o próprio nome diz, como ele é configurável, você tem como alterar, digamos que o tamanho das informações. Você tem um layout clássico, que aí você tem contagiros e velocímetro em tamanhos convencionais, e aí você pode alterar o layout para colocar informações maiores na tela, como por exemplo informação de GPS, das músicas que estão tocando. Outras diferenças do Nivus em relação a outros modelos da marca são as seguintes: o painel conta com a moldura central em preto, ele também tem forro de teto e todos os outros elementos também em preto, né, para ter um ambiente mais dark mesmo, né? E os bancos misturam tonalidades em preto, bege e também cinza. E o painel do Nivus, apesar de ser muito parecido com o do Polo, não conta com o suporte para celular, que era removível, flexível e tinha uma entrada USB para carregamento. Esse suporte para celular foi inaugurado pelo Gol na reutilização que ele recebeu em 2016 e vinha sendo aplicado a praticamente toda a linha Volkswagen fabricada no Brasil. A Volkswagen não explicou o motivo de ter removido o suporte para celular no Nivus, mas já era de se esperar, né? Porque era um mecanismo que às vezes as pessoas reclamavam, né? Porque ficava aquela coisa muito exposta, né, no painel do carro, e tinha gente que comprava até uma tampinha, né, para poder cobrir o buraco que ficava no painel, né? Então era um item que algumas pessoas utilizavam, outras não. De todo modo, o Nivus conta com um porta-objeto à frente da alavanca de câmbio que pode acomodar bem um smartphone. A carroceria do Nivus tem 4 metros e 27 centímetros de comprimento, 1 metro e 76 centímetros de largura, sem contar os retrovisores, além de 1 metro e 49 de altura e 2 metros e 57 centímetros de distância entre eixos. A altura em relação ao solo do Nivus é um pouquinho acima da do Polo, mais especificamente 2,75 centímetros. O porta-mala do Nivus conta com a capacidade de 415 litros e também pode ser aumentado ao se rebater parcialmente ou totalmente o encosto do banco traseiro. É uma capacidade que é maior do que os 373 litros do T-Cross com os bancos na posição normal. Com os bancos na posição mais vertical, o T-Cross conta com a capacidade de 420 litros, né, que é um pouquinho maior do que a do Nivus. Só que, nesse caso, o conforto para os ocupantes traseiros é um pouco prejudicado, né, porque as costas vão ficar numa posição mais vertical e é uma posição que não é muito adequada, por exemplo, viagens, né? E ainda falando de porta-mala, tem uma curiosidade em relação ao modo de abertura interna, porque em outros carros da Volkswagen existe uma fileira de botões à esquerda da alavanca de câmbio, e entre esses botões geralmente existe um botão físico ali para poder fazer a abertura do porta-mala do lado de dentro. Só que no Nivus eles optaram por colocar um botão touchscreen que fica na parte direita da tela do sistema multimídia. Então, apertando esse botão, você faz a abertura interna da tampa do porta-malas. A central multimídia Volkswagen Play, por enquanto, vai estar disponível somente no Volkswagen Nivus, mas posteriormente vai passar a equipar outros carros da marca aqui no Brasil. Ela conta com uma tela de 10,1 polegadas, com definição de 1540 por 720 pixels, conta ainda com uma memória RAM de 2 GB e uma memória interna de 10 GB, que é utilizada para você instalar os seus aplicativos
E entre as coisas que podem ser instaladas no sistema multimídia, existem desde aplicativos de GPS como o Waze e Google Maps, além de aplicativos de música, audiobooks e até mesmo o iFood para você pedir comidas, né, fazer mercado e tudo mais. O Nivus também vai ter um manual cognitivo que usa o sistema IBM Watson para responder as perguntas. Sabe aquela dúvida que às vezes surge de algum ícone que aparece, por exemplo, no quadro de instrumentos? Então, pelo manual cognitivo, basta você apontar o celular para aquele símbolo e aí o manual vai te dar informação sobre o que é que isso significa. O Volkswagen Play é o primeiro sistema multimídia da marca a oferecer o espelhamento de tela de celular sem fio, mas isso apenas para o Apple CarPlay. Para quem usa o Android Auto, por enquanto, ainda vai ser necessário parear o celular com o cabo. O sistema multimídia também conta com conexão com rede Wi-Fi, só que é diferente dos carros da Chevrolet, por exemplo, porque nos modelos mais recentes, como o Onix, o Cruze e o novo Tracker, eles já contam com um roteador dentro do carro. No Nivus não. No Nivus ele se conecta ao Wi-Fi, mas ele vai ter que puxar essa rede Wi-Fi de outro lugar, né? Possivelmente do seu celular, de um modem que esteja em sua casa. O Nivus vai ter um motor 1.0 turbo com injeção direta de combustível flex de 3 cilindros, né, que é o chamado 200 TSI. Esse motor, quando abastecido com etanol, conta com 128 cavalos e 20,4 kgfm de torque, ou 200 Nm de torque. É por conta desse 200 Nm que o apelido do motor é 200 TSI. E ele vai ter câmbio automático, um câmbio automático com conversor de torque tradicional, com 6 marchas, e modo sequencial, que nas versões mais completas vai estar disponível os pedal shift ao volante e também o trilho na própria alavanca. Segundo a Volkswagen, eles inicialmente consideraram vender o Nivus com câmbio manual, mas depois que eles fizeram pesquisa de mercado junto com consumidores e concessionários, eles acabaram abandonando a ideia de fazer uma versão do Nivus com câmbio manual, justamente porque a demanda por carros dessa categoria com transmissão manual é muito pequena no mercado brasileiro. A faixa de preço do Nivus deve girar em torno de R$ 85 mil para o modelo básico sem opcionais, chegando a cerca de R$ 105 mil para a versão Highline completa. E a Volkswagen também vai disponibilizar um aplicativo que permite ver o Nivus em realidade aumentada. Então você vai ter um modelo 3D que é exibido assim que você abre sua câmera, e aí você pode rotacionar o carro, pode mudar a cor da carroceria e também ver detalhes dele do lado de dentro. Então é uma forma de você já ter um gostinho de como o Nivus vai ser antes do carro chegar às concessionárias. Inclusive a expectativa é de que as primeiras unidades estejam nas lojas a partir de julho. A produção do Nivus vai ocorrer em São Bernardo do Campo daqui a cerca de 2 semanas. E nas concessionárias também vai ter a experiência DDX, que em inglês significa Digital Dealer Experience. Então, a concessionária tem uma Smart TV e um óculos de realidade virtual. Então você, ao usar esse óculos, consegue ver detalhes do carro também, tanto externos quanto internos. E aí você também consegue fazer a configuração completa, mudando, por exemplo, a cor, colocando acessórios no carro. E aí você já
tem inclusive o valor do modelo, né? Só que por enquanto eles ainda não quiseram mencionar quais são os preços de cada versão, o conteúdo de cada versão ou os opcionais. Mas tudo isso vai ser revelado em breve, no mês de junho. Na live de apresentação do Volkswagen Nivus, eu fiz uma pergunta sobre que benefícios as pessoas que se interessarem agora vão ter caso elas optem pela pré-venda do carro que vai acontecer agora no fim de junho. Então eu vou soltar aqui o trecho, né, da pergunta e da resposta que eles devem depois comentar. Gustavo, Júlio Max, haverá benefícios para os primeiros compradores do Nivus? Boa pergunta, Júlio. Sim, vai ter benefícios exclusivos para pré-venda. Nós vamos preparar um lote específico de vendas, onde nós iremos começar nas próximas semanas. Eu ainda não posso dar mais informações a vocês, mas benefícios exclusivos. E eu vou dar um pequeno spoiler, estão muito ligados a quem assistiu, por exemplo, o Volksplay, aos nossos parceiros. Vocês vão se surpreender. Então, gente, eles não responderam assim com exatidão, mas a gente pode esperar que o lote de pré-venda deverá ser da versão Highline, com todos os opcionais, e as facilidades que eles pretendem oferecer são justamente descontos nos aplicativos, né? Eles já anunciaram que vai haver, por exemplo, descontos para quem instalar determinados aplicativos de audiobooks e também 3 mensalidades gratuitas do Sem Parar, né? Então, essas devem ser algumas das facilidades que as pessoas vão ter caso elas optem por comprar o Nivus agora, né, na pré-venda. Pois é isso, gente. Essas foram as informações do novo Volkswagen Nivus na sua versão topo de linha Highline. A qualquer momento a gente vai trazer novos vídeos e quando tudo isso passar, eu espero que passe logo, a gente também vai fazer o test drive no carro para contar as nossas impressões ao vivo. Espero que vocês se cuidem e até a próxima.